Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje é a última parte, o último episódio do quadro ali que eu estava editando o meu conto de fantasia urbana até o sol nascer. Hoje vamos para o último capítulo, capítulo 7, então vamos lá. Na noite seguinte, quando eu deixava o prédio para ir até a faculdade, recebi uma mensagem de Gaio. Me encontrar no lago? Aqui, hoje em dia, eu editaria pra deixar mais bonitinho, assim, sabe? O estilo de mensagem, sabe? Colocar, tipo, o nome do contato e tudo mais. Além de que a gente não viu ela quando que ela conseguiu o número do Gaio, né? Tipo assim, quando que ele passou. Então, quando eles trocaram contato. E eu também senti falta da Juju comentar como ela ficou depois da noite passada, né? Que ela teve ali um momento ali que ela chorou muito, né? Um negócio meio sobrenatural e que ela não deu. Eu achei que ela não deu tanta atenção quanto merecia, né? O momento. Então, achei que ela reagiu muito tranquilamente. Foi uma coisa super anormal. Encarei as 4 palavras por mais tempo do que o normal. Mais tempo do que o normal. O coração quase saindo pela boca. Mal tinha dormido durante o dia. Vic, aí aquela questão, né, do apelido. Eu escolhi deixar Vix como apelido, então, pra manter um apelido só. Vix e eu tínhamos passado o resto da madrugada secando o quarto depois do choro. Se ela é que poderia ser chamada assim. Passar. Sem mal trocar uma palavra ou outra. Só conseguiria tirar um cochilo depois das 2 da tarde, quando acordei e Vitória já não estava mais lá. Por mais que quisesse me reconciliar com minha amiga, não estava com cabeça para ficar 3 horas sentada ouvindo o professor falar. Beleza, te encontro lá em 15 minutos. Aqui é a questão da mensagem, né? Fica até um questionamento. Tipo, essa é a mensagem mesmo, né? Seria legal até fazer uma marcação melhor ali pra diferenciar, né? Que é a mensagem que eles estão trocando. Talvez aquela mensagem tivesse caído na hora certa, queria mesmo vê-lo. E eu, infelizmente, conheci o caminho até o lugar favorito dele. O barulho das folhas sendo esmagadas pelos meus pés me denunciou. Por isso, quando surgi em meio à folhagem, caio com os pés dentro da água, olhava na direção correta. Nem acredito que consegui chegar sem me perder. Me aproximei, mas com um pouco de receio de ficar tão perto do lago. Não tinha dúvidas de que iria conseguir. Você deveria dar mais valor a si mesma, Judith. Au, era tudo o que precisava ouvir. Como sempre sabia o que dizer, Gaio com certeza estava no curso errado. Deveria fazer psicologia. Aqui, se eu não me engano, ela tem alguma questão com o lago, sabe? Tem alguma coisa ali, tem um motivo pra ela ter tanto esse receio com o lago. Enfim, então eu também deixaria mais claro que não é só, sabe, um negócio de ai não sei nadar, sabe? Tudo melhorava porque ele estava com as calças arregaçadas para não molhar e o cabelo bagunçado por causa do vento. Vem pra cá, fez um gesto com a mão. Balancei a cabeça em uma negativa. Não precisa ter medo da água, balançou os pés. Aí aqui tem muito balançou, né? Balancei a cabeça, balançou os pés. Sem contar que balançou a cabeça, já passa a impressão de que é numa negativa. Então eu tiraria isso aqui também, porque acaba sendo meio pleonasmo, assim. Os humanos que são inimigos da natureza, não ela deles. Ele queria dizer nós, certo? Nem me reconhecia com medo, em hesitação. Não era eu. Judith sempre ia de cabeça em tudo, se aventurava. Mas aquelas águas me davam uma sensação estranha. Aqui, eu fazia isso antes, mas eu acho um pouco vergonha alheia falar assim em terceira pessoa. Tipo, ainda mais aqui que eu achei que ela poderia simplesmente falar eu. Não tinha necessidade de ela falar assim, então eu tiraria. E aqui também eu tiraria o com medo, porque eu comentei pra vocês em outro vídeo que eu tô tentando evitar usar vários adjetivos, sabe? Várias descrições. Então, ser mais objetivo. Por enquanto, era o suficiente observar a cena de longe.
Uma baita cena, para ser honesta. Isso também, eu também não curto muito essa exclamação em narração, então eu tiraria também, porque isso me incomoda um pouco. Mas é mais um gosto pessoal, isso mesmo. Será que poderia pedir para a Gaia tirar a camisa e dar uma nadadinha? Precisei controlar o riso. Posso tirar uma foto? Tirei o celular do bolso. A noite está tão linda. Tive atenção para o céu pela primeira vez naquela noite. Nossa, peraí, a noite. E aqui a noite de novo. A lua cheia estava no meio do que, né? No meio do céu. Tão forte e redonda que o brilho das estrelas era ofuscado. Quando a tela do celular se acendeu, quase caí para trás. 11h40. Era impossível. Como assim? Desliguei e liguei a tela de novo. 11h41. Algo estava errado. É melhor não. Ouvi o barulho de água logo depois de galhos sendo pisados. Não gosto de fotos. Você viu que horas são? É impossível. Quando saí de casa, não eram nem 8 ainda. E olha, sei que não sou a melhor com direções, mas cheguei aqui rapidinho, sério. Nem deve ter dado meia hora. Gaia engoliu em seco. A expressão autoconfiante e misteriosa tinha sumido. O tempo aqui passa mais rápido. Atrás da faculdade? Quase gritei. Não fazia sentido nenhum. Uma coisa era os minutos parecerem passar mais rápido, outra eram horas voarem de verdade. Vou ser bem sincera, gente, essa parte eu achei que ficou boa, tô gostando bastante. Me digam aí se vocês gostaram também. Aqui, a voz de choro me tomou. Aqui eu não colocaria a voz de choro, eu colocaria assim, desespero, talvez. No lago, apontou ao redor. Óbvio. Por que raios tinha ido até ali? Eu não sei o que é óbvio e como que ela aceita essa questão tão facilmente, sabe? Tipo, oi, você tá maluco? Da primeira vez, tudo tinha parecido normal. Como se pudesse ler meus pensamentos, respondeu. Hoje é noite de lua cheia, apontou para o astro. Me senti uma idiota quando dava respostas simples, como se não conseguisse ver o que estava na minha frente. Acho que seria quando ele dava resposta simples, como se não conseguisse ver o que estava na minha frente. Acho que seria isso, né? Ficou um pouco confuso. Assim, por favor, não me diga que seremos atacados por lobisomens. Agora, dei uma risada nervosa. Eu tiraria esse agora, desnecessário. Ele. Não, eles não te atacariam, me assegurou sério. Gaia zombava de mim? Abri a boca para falar algumas verdades. Quem achava que era para me fazer de idiota? Aquilo tudo era uma brincadeira de mau gosto. Quando ele se aproximou, quase colou o corpo contra o meu para dizer. Sinto muito, mas fui encarregado de fazer isso. O quê? Por quem? Ele era um agente secreto, por acaso? Não tem percebido que coisas estranhas acontecem ao seu redor? Queria sentir, mas não conseguia me mover. Eu acho que aqui caberia melhor um porquê, sabe, do que o quê. Porque alguém, tipo, porque ele foi encarregado de, sabe, isso. Então, acho que um porquê caberia melhor dela se questionando por que ela precisaria de alguém. Né? Por que alguém mandaria ele, né, ficar ali se aproximando dela. Queria sentir, mas não conseguia me mover. Você é responsável por essas alterações na fauna, flora e clima. Preciso te levar de volta para sua casa. Só assim voltarão ao normal. Não tinha dúvida de que ele não estava falando sobre a casa na qual tinha passado quase toda a vida. Casa não foi mais do que um sussurro. De volta para a deusa, os olhos marrons de Gaio encararam a lua. Como alguém ia até lá? Com um foguete? Como alguém saía de lá? Olha, Gaio, você deve ter me confundido. Dei um passo para trás. Não andou na minha direção. Sei que parece estranho e confuso. Aqui de novo eu tiraria o confuso, porque eu ia só estranho. Mas me deixa explicar melhor. Nunca fui bom com palavras. Aqui, né, ele fala de em alguns anos, uma estrela cai na Terra em forma de uma recém-nascida. Aí aqui... eu juntaria, porque é a fala dele, né, continua sendo a fala dele. E esse aqui nunca foi bom com palavras, eu deixaria, tipo, só ele hesitando. Sabe? Daria isso aqui em cima. E é escolhida para viver em uma família e cuidar do mundo ao nosso redor. Mas às vezes ela não consegue se acostumar com a nova realidade, com a pressão, não encontra seu lugar porque estava acostumada com a vida de estrela. Fui enviado pelo meu Deus Sol nessa missão de trazer você de volta. Como faz para voltar? Por mais maluca que fosse, essa era a única pergunta.
Os olhos de Gaio encararam o lago. Era verdade que aquele era o seu lugar preferido? Ou era apenas a missão? Se o sol tinha o enviado até ali, não deveria ser completamente humano. Nem eu. Aqui, eu acho que eu não sei se esse questionamento faria sentido, porque obviamente dá pra perceber que ela não é humana, então... Enfim. Eu marcaria. Só pra dar uma desenvolvida um pouco melhor nesse questionamento dela. Mas pensar isso não me assustava. Você precisa entrar no lago, na primeira sexta-feira do 8º mês, à meia-noite. Olhei para a tela do celular. 11h57, 3 minutos. Mas não quero mais fazer isso. Não consigo, não quero te ver afundar. Um golinho seco, os olhos presos na água cristalina que mal se movia. A regra era clara. Caio se mantinha com certa distância. Não podia te contar, precisava te induzir a entrar no horário certo, mas... Pode me chamar de fraco, o que quiser, mesmo se eu nunca mais puder retornar. Pelo menos sair com a consciência limpa. Você brilha tanto, Judith, e não quero te apagar. Aqui eu senti que faltou trabalhar um pouco melhor nessa ideia de, tipo, ele não quer mais fazer isso, sabe? Que ele não quer mais cumprir a sua missão. Porque eu não achei que ficou claro, sabe? Eu acho que não foi muito bem trabalhada, não foi bem construída essa mudança de sentimento dele, sabe? Essa mudança do pensamento dele. Então eu trabalharia melhor nisso, porque eu nem lembrava que ele mudava de ideia. E pelo que eu tava lendo aqui, eu não me convenceu, sabe? Que ele realmente queria mudar de ideia. Então eu não tava com essa visão sobre ele. As peças começavam a se encaixar. A chuva de granizo no inverno, o vento, o gato, o passarinho, as lágrimas que inundaram o quarto. Era estranho, sim, mas ouvir aquelas palavras, ainda mais dele, me fazia sentir abraçada, como se eu tivesse encontrado a rota certa, finalmente. E se a história era verdade, precisava ajudar a natureza a voltar ao seu lugar enquanto retornava ao meu lar. Seria responsável pelo meu futuro, minha felicidade. Judith, nunca tinha ouvido um Gaio preocupado. Naqueles dias, eu deixaria preocupado. Mas não tentou me segurar quando me aproximei da beira do lago. Olhei uma vez no celular. 11h59, era a hora. Abri um sorriso involuntário e entrei. Um pé atrás do outro, sem medo, flutuei até o centro dele e olhei para cima. A lua me observava e podia jurar que parecia orgulhosa de sua filha. A cada vez que pisava, ela parecia maior, como se tomasse todo o céu, e eu menor, entrando cada vez mais fundo no lago, até que me tomasse por inteira. Aqui eu acho que quando ela fala um pé atrás do outro, poderia deixar claro que ela tá, tipo... poderia deixar claro antes que ela tá flutuando. Mesmo quando já não sentia mais meu corpo, eu conseguia ver a luz da lua que nunca tinha deixado de me guiar. É isso. Eu achei que tinha mais coisa depois disso, mas que não ia acabar desse jeito. Mas enfim, acabou. Eu não sei se eu gostei muito desse final. Eu colocaria um final mais impactante. Tipo, deixaria uma frase no final mais impactante. A coisa que no final mais me pegou assim foi que eu senti falta de deixar mais easter eggs do que tá acontecendo, sabe? Da questão da mitologia, do que do que a Judith representa na história, que essas coisas têm a ver com ela. Eu achei que isso que é uma coisa muito importante pra história não ficou muito claro. Ficou meio solto, então eu trabalharia nisso também, quero trabalhar nisso na próxima versão. Eu já tinha feito, o que eu contei pra vocês, eu já tinha estruturado algumas coisas que eu queria arrumar na história antes mesmo de reler ela aqui com vocês, de editar. E agora, relendo, né, editando, arrumando algumas coisas, fazendo comentários ali, eu vi que realmente tem muitas coisas, algumas coisas que eu já tinha anotado ali, né, no meu replanejamento, que realmente preciso consertar. Então, foi bem legal, eu tava bem ansiosa pra fazer esses vídeos com vocês. E pra começar a mexer nessa história, provavelmente vocês vão ver eu mexendo nessa história e contando sobre evolução nos meus diários de escrita. Então, se você quer saber o que vai acontecer com essa história e tudo mais e acompanhar ela, me acompanhem aqui no canal, assistam os diários de escrita, os próximos e os antigos também, porque tem alguns episódios bem legais que eu conto sobre as histórias que eu tô escrevendo. Já contei sobre a história que eu tava escrevendo, já publiquei sobre várias histórias, então acompanhem lá. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixe seu like também, se inscreve no canal e até a próxima. Beijinhos!